Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você já nos segue no canal do YouTube? Tá passando aqui, ó. Muito obrigado pelo carinho, atenção de vocês e as sugestões de pauta. Olha só, tá vendo esse cenário aí? Bonito cenário, né? Porque a partir de agora, 7.200 móveis está conosco aqui. Olha como tá ficando legal, hein? Cada mês vamos trocar aqui os móveis, então muito obrigado e o carinho lá da Tati e toda a sua equipe das 7.200, que fica ali na Ipiranga, 7.200 colocam os móveis aqui no programa. Hoje vou conversar, bater um papo com um amigo de muitos anos, um queridão. Quem não conhece esse rapaz educado, bonito, atlético, academia, Pedro Espinosa, que bom que tu tá aqui, meu. Obrigado pelo convite, pela lembrança. Que bom que tu tá aí, cara, gosto muito de ti. Eu também, cara, eu também. E é muito ruim quando a gente fica muitos anos longe de amigos, né? É verdade. Mas é muito bom ao mesmo tempo que depois de anos de distanciamento a gente percebe que é amizade, porque a amizade é isso. É verdade. Quando a gente se vê depois de muito tempo e percebe que não mudou nada, que é aquela mesma galinhagem, entendeu? Que é aquela mesma trollagem. Ô Pedro, falando em amigos, vamos botar uma foto de um cara legal que é amigo aqui, do Hamilton. Vamos botar a foto dele agora aqui. Tá, bota aí então. Tá aqui, ó. Esse é o Hamilton, ó. Esse cara muito legal, o Hamilton, né? Amigo que a gente tem de anos de rádio também, né? Verdade, verdade. É um cara, pensa numa pessoa diferente, boa de coração, generoso, né? E que tem muito, mas muito para agregar nos bastidores, porque é um cara tímido, né? Se bota ele aqui, ele não fala nada. Mas quando fala, né? Fala muito. Olha só, Pedro, tu tá nos Donos da Bola, programa maravilhoso, clássico esse programa. O cara que fala todo dia de futebol passa a vida assistindo o jogo. Tipo assim, tem que assistir tudo que é coisa, mas tem que assistir Série B, C, tudo. É curiosidade. Até um pouco, tá? Um pouco, porque tem coisas que são muito ruins de assistir, né? Tem filme que é ruim, né? Tem peça de teatro que não é boa e tem jogo de futebol que, nossa senhora, não dá a menor vontade de assistir. Mas alguma coisa o cara tem que assistir para poder se situar no tempo e no espaço. Mas tu assiste o quê? Como é que é o teu final de semana, por exemplo? Cara, meu final de semana ele se resume ali LPs. Olha! Gosto muito. Alguns jogos, claro, de futebol. Minha filha, a Isabela. Na verdade, a primeira coisa é a Isabela, né? Isabela é a primeira situação, é a primeira coisa que a gente coloca como prioridade. Aí depois os LPs, depois o futebol e aí, sei lá, gravações, alguma ação que tem que fazer publicitária. Mas é isso, cara. É um final de semana tranquilo, em família, com música e futebol. Então tu tem aquele sonzinho ainda? Tu gosta de música, né? Qual é o sonzinho dele? Aquele, que loucura isso. Tchê, tu é gremista, todo mundo sabe, né? Tu acompanha o Grêmio como tu acompanhava anos atrás? Continua a mesma intensidade? Me conta aí. Acompanho. Eu fui assessor de imprensa do Grêmio ali no biênio da troca de lugar, né, do Olímpico, troca de local do Olímpico para a Arena, então acompanhei de perto o processo todinho de migração para o Humaitá e foi uma experiência muito boa na assessoria do Grêmio, porque a gente consegue enxergar o clube como ele é. E aí, tu conhecendo o clube como ele é, tu te despe um pouco da insanidade, da loucura e do descontrole. Porque o futebol é isso, é paixão, é descontrole, é loucura, né? Futebol é isso. Então, tendo conhecimento de clube, do Grêmio, dentro do Grêmio, me tirou bastante, digamos assim, da, entre aspas, intensidade com que eu me preocupe com o Grêmio, né? Porque o Grêmio vai ser o Grêmio sempre, vai passar lá N presidentes, N pessoas e o Grêmio vai estar lá. Agora, a nossa saúde, o nosso mental tem que cuidar. Tu sabe que eu não sou tanto assim ligado ao futebol, mas sim, jogando Grêmio e Inter, eu quero que o Inter ganhe. Eu sou colorado, mas não sou atuante, tá? Mas algo que eu noto, não entendendo tanto de futebol, vê se eu tenho razão ou não. Diferenças entre o Grêmio e o Inter, tá? Por exemplo, o Inter tá perdendo de 2-0 e já está aos 35 minutos do segundo tempo. O Inter vai perder de 2-0.
o Grêmio perdendo de 2-0 aos 35 minutos do segundo tempo, o Grêmio pode virar, pode fazer 3-2. Pode. Então, isso é uma coisa que eu noto, sabe? Eu não sei, o que isso procede, tu acha que... não é uma loucura isso? O Grêmio, tu não sabe o que vai acontecer, ele pode virar. O Inter parece que ele se deita ali, fica e ali vai acabar 2-0, ou 2-1. É que também tem tem alguns DNAs, eu acho que define o DNA de clube. O Grêmio é um DNA de não se entregar nunca, né? Mesmo apresentando um futebol ridículo nessa temporada e sendo chacota para uma série de coisas do que foi o Grêmio nesta temporada, o DNA do Grêmio é de não se entregar nunca, né? Ao mesmo tempo, o Internacional já vem de uma mudança de perspectiva e de identidade. O Inter tá retomando uma identidade de clube agora. Eu acho que tá melhor, melhorou. A gestão enxergou que precisava justamente recuperar isso, né? Um DNA de entrega. O Inter sempre foi um time que se entregou, no sentido bom, né? Do verbo, né? Que sempre tentou entregar aquilo que dava e o que conseguia. Só que o DNA do Grêmio é de não desistir nunca. E aí vai ao encontro do que tu falou. Por exemplo, se nós formos lá na Batalha dos Aflitos, o Grêmio tinha 7 em campo. Pois é. E conseguiu uma epopeia, conseguiu fazer um gol com um jogador com 7 em campo no apagar das luzes. Realmente só pertence ao Grêmio, né? É um DNA do Grêmio, né? É um DNA. Tu sabe que o meu falecido avô, Dr. Armando Ruschel, ele era um gremista, mas, assim, não sei se pode falar hoje em dia fanático, pode falar isso? Porque hoje em dia não pode falar mais nada. Tem que mas cuidar, meu avô né? era muito fissurado no Grêmio, muito, muito. Do interior de Venâncio Aires. E eu virei colorado porque meu falecido pai também era colorado. Então, meu pai era colorado, eu vou ser colorado. Meus irmãos não. Todos viraram Grêmio pelo meu avô. Porque meu avô era bem atuante mesmo, adorava. Meu pai já não era tanto. Mas eu pensei, não, peraí, meu pai, né? 4 irmãos lá em casa, 3 gremistas, só eu colorado. Aí, cara, isso aconteceu, uma história muito louca. Aí quando meu avô estava prestes a morrer, é sério, meu avô estava com uma doença muito forte, ele estava indo embora. Ele me chamou, isso é sério, ele me chamou no quarto dele e disse, olha só, o vô queria muito. Naquela época acontecia isso, os caras comprando, o cara com camisa, coisa tal. O vô disse assim, Ico, eu queria muito que tu virasse gremista. Cara, eu era muito apegado ao meu vô, ele era assim uma referência pra mim. Aí eu disse, vô, sim, você é gremista? Cara, eu virei gremista. Deu mais ou menos uns 2 meses, meu vô faleceu, realmente faleceu. E a avó me conta, eu não lembro disso, que no dia do velório, eu cheguei pra ela e disse assim, no final do velório, agora eu voltei a ser do Inter. Porque eu fiz aquilo só pra agradar o meu avô. Claro. Ele morreu, voltei a ser do Inter. Sim. Que história magnífica, não é? Muito boa. Hein? No Muito velório. Fez uma promessa, cumpriu. Cumpri. E depois, vida que segue, né? Vida que segue. Tá, então tu não assiste futebol o tempo inteiro, né? Não. Você já tem as manhas, coisa e tal. Cara, eu fico impressionado vendo vocês comentar ali. A manha, o tato que vocês têm de entender, assim, tu sempre entendeu muito de futebol, cara. Tu estuda futebol. Aí que tá, eu me considero um comentarista médio. Eu tenho uma coisa comigo que tu me conhece, que é a ironia. Eu tenho uma ironia muito fina. E eu acho que é através dessa ironia fina que eu consigo construir os raciocínios para desenvolver o que eu tenho que falar sobre futebol, entende? Eu tenho, modéstia à parte, eu tenho um timing interessante, assim, para desestabilizar um debate, né? Porque, cara, eu não sou um estudioso de futebol. Eu não tenho, assim, a expertise de explicar por que é o 4-4-2, ou por que a formação tática do time é um 3-5-2, ou o tal do losango no meio. Não sei, cara. Eu não tenho essa expertise. E viver num mundo hoje que tu diz não sei é perigoso, porque ninguém pode saber mais nada, todo mundo tem que saber tudo, Todo mundo tem que saber tudo, exatamente. O tempo todo tem que ter uma opinião e tem que saber tudo. Cara, eu não sei. Agora, eu tenho ali um pouco de experiência de torcedor, de acompanhar os jogos, de ver os jogos, de pegar características de jogadores, assim. Então, eu consigo, através da ironia, construir raciocínios para justificar resultado, para justificar uma abordagem de uma tese, porque tudo é tese, né?
cara tem que ter uma tese pré, durante e depois, sabe? E, enfim, eu tenho essa questão da ironia. Claro que eu sei por que aconteceu o gol pelo lado direito, claro que eu sei por que o cruzamento foi feito pelo lado esquerdo, claro que eu sei o que é um lançamento, óbvio, né? Mas assim, o tatiquês, os ditos neotáticos, né? A porcentagem, a mapa de calor, cara, isso eu não sei. Eu vou mais no feeling mesmo do que eu tô enxergando, né? Sabe que o Mano Menezes é lá da minha cidade, Venâncio Aires. Né? Venâncio Aires. É. E eu já joguei de ponteiro direito no Guarani de Venâncio Aires, o Mano que coordenava lá. Tá brincando? Claro, o Mano coordenava. O Mano tinha um bar que ele vendia ceva, porque o cara ser treinador de um time do interior, ele não vive daquilo ali, né? O Mano Menezes tinha outras coisas, ele tinha um barzinho que vendia ceva. O bar do Mano Menezes bombava aquela época em Venâncio. E eu encontrei ele em Porto Alegre esses tempos aí, e ele me disse, com esses dias eu achei uns caderninhos lá do bar, eu acho que tu tá me devendo umas 5 cevas lá. Ele te cobrou? Não, ele tava brincando, eu não tava devendo, mas ele falou, não, mas tipo assim, ele era daqueles barzinhos que o cara pendurava mesmo, mas eu paguei todas as cevas. Eu não devo nenhuma ceva pra ele. Nada. Sério? Nada. E aí, quando eu era ponteiro direito, ele treinava o Guarani de Venâncio Aires lá, eu tava bem na ponta direita, lá no lado, e fui cruzar, e a bola entrou lá em cima, fiz um golaço, e eu fui cruzar, e a bola entrou. Aí no final do jogo ele veio perguntar pra mim, aquela bola ali tu foi cruzar, né? Eu tô dizendo agora pro Mano isso, porque na época eu disse que eu chutei o gol. Sim, né? Pra garantir o sucesso, né? Que coisa, né? É muito legal ver o Mano Menezes agora voltando a Venâncio Aires, ele tem o mesmo grupo de amigos. Isso é legal. Eles se reúnem, é um grupo que eles têm um bloco de carnaval lá. Esses dias apareceu uma foto no jornal de Venâncio Aires, o Mano e todos os caras que ele era amigo assim há 40 anos. Loucura isso, né? Todos. No interior tem isso, né? Tem, mas é legal manter as raízes, assim, eu acho que é disso que falta um pouquinho, assim, né? A gente vê tanto profissional, assim, em diversas áreas que tem uma ascensão e ele dá uma esquecida daquilo do que ele foi, daquilo do que ele construiu e do que deixou. Eu acho legal isso, cara. Eu acho bacana ter a manutenção das raízes, reencontrar velhos amigos. Porque tu começou, cara. Em algum momento tu começou. Em algum momento alguém te ajudou. Né? Olha só, lá dos donos da bola, o cara mais legal que tu convidaria, só pode convidar um para comer um churrasco na tua casa, um só, não tô dizendo que os outros não sejam legais, mas quem é este cara teu lá, do grupo de vocês ali? Os caras vão ficar morrendo de inveja os outros. O Felipe Gamba. Felipe Gamba. Felipe Gamba. É o teu bruxo. Felipe Gamba é... Sabe por quê, Ico? Porque quando a gente tem algum insucesso na vida, aliás, até se tu me der um apartezinho, eu depois que aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal e profissional, eu desenvolvi um tema que é um bate-papo, porque eu não falo palestra, porque palestra às vezes é pernóstico, é petulante, assim, eu sou palestrante. Não, cara, eu tenho um produto que eu levo para as empresas e para as pessoas, que é um bate-papo de 50 minutos, que é sobre o insucesso, a preparação para o insucesso. E a gente não se prepara para o insucesso. O que a gente se prepara para quê? Para brilhar, para bombar, para o sucesso. Só que dentro dessa minha abordagem que eu faço, se a pessoa se preparar para o insucesso, se ela tiver noção de que 90% da caminhada vai ser pedra, vai ser chicote. Interessantíssimo isso, viu? A pessoa, quando o sucesso chegar, aquilo ali vai ser normal, vai ser natural, vai ser como tu puxar uma cadeira e sentar à mesa. Tu não vai se surpreender com isso. Só que, via de regra, o cara não se prepara para isso. E como aconteceram coisas na minha vida pessoal, profissional, todo recomeço é muito difícil. E nem sempre as pessoas que estão num local vão te receber bem. E às vezes uma ajuda vem da mão de quem tu nunca imaginou. Isso é muito louco também, hein? Exato. Então, quando do meu reingresso na Band, 10 anos depois, exatamente 10 anos, porque nós trabalhamos juntos lá em 2014. Na Ipanema, lembra? Na Ipanema, E aí voltar para a Band 10 anos depois foi legal, foi gratificante, está sendo gratificante, está sendo legal, mas acima de tudo eu tenho uma máxima comigo. A gente vai para o trabalho não para fazer amigos e nem para ter, entre aspas, boas relações. Nós vamos para ter respeito e ser respeitado e respeitar o outro por aquilo que nós vamos entregar. Claro. Se torna amizade, que foi o nosso caso, por exemplo, de anos, melhor. Né? E o Gamba foi uma das pessoas que deu ali o sinal verde para começar as tratativas com a minha pessoa, juntamente lá dos gestores, né, da Lise, do Rezende, e eles me receberam com muito respeito, assim.
Porque o mercado a gente sabe como é. Um fala daqui, outro fala daqui. Eu tenho os meus erros, e são erros importantes e eu admito isso, né? Mas é legal quando tu é recebido com respeito. E ele me respeitou e me abraçou e me sugeriria ideias. Que legal, hein? Cara, então assim, o Gamba foi uma grata surpresa na minha vida. Nós éramos divididos por um corredor na RBS, eu era do entretenimento, ele era do jornalismo esportivo. Cruzávamos eventualmente ali no almoço, ou cruzávamos ali eventualmente numa ida ao banheiro e tal, mas nunca tinha tido o approach. Cara, ele me recebeu super bem e me deu ali a tranquilidade para trabalhar. Eu cheguei de volta para a Band agora num momento muito difícil da minha saúde. Eu cheguei na Band em abril com 99 quilos. Cara, por causa dos corticoides, né? Eu ia perguntar o que aconteceu com a tua saúde. Eu te acompanhei pelas redes sociais, orei por ti, fiquei bem preocupado, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que aconteceu. O que aconteceu contigo? Eu depois de 3 anos de exames e de incursões em hospitais e internações, pulsoterapia, que foi o corticoide na veia direto, eu descobri uma doença autoimune chamada polidermatomiosite, que é uma doença reumatológica que ataca as mucosas e que ataca as articulações e músculo. No meu caso, para curiosidade da vida, também por isso que eu falei agora sobre esse bate-papo que eu criei sobre o insucesso, para minha curiosidade, a minha polidermatomiosite, ela atacou somente as mucosas, ou seja, eu fiquei sem voz, há 3 anos eu fiquei sem voz. Que coisa. Eu tive que fazer uma cirurgia na corda vocal, eu tive que fazer muita fono, aliás, Lígia, um beijo, a Lígia é uma pessoa espetacular, minha fono. E eu tive que mudar, cara, muita coisa na minha vida, de perspectivas profissionais e pessoais, só que até eu chegar ao diagnóstico certo da polidermatomiosite, foi uma caminhada. Pode ser isso, pode ser aquilo outro, pode ser um câncer, pode ser, sabe? Então, assim, o diagnóstico foi muito difícil, né? Mas aconteceu isso. Então, agora a gente tem um tratamento já estipulado, com a medicação certa. Eu estou conseguindo desmamar dos corticoides. Então, imagina, em abril eu estava com 99 quilos, já estou com 79, que é o meu peso original, assim. Tive uma alopécia fortíssima, eu fiquei careca. Isso mexe na autoestima da gente. Claro. Tu me conhece, eu sempre usei cabelo comprido, sabe? E, acima de tudo, eu tô aqui hoje trocando essa ideia contigo e tô vivo por causa da minha família, cara. Eu ia dizer, nesse momento a gente vê que a família é realmente o suporte, o pilar. O lugar de fala é na sala de casa, é no quarto de casa, é com a esposa, é com a filha. Pra chorar. Cara, ninguém assim, ó, bons amigos, eu reconheço todos que estiveram comigo, bons colegas que estiveram comigo, mas eu costumo dizer que é como o velório, né? O velório o que é? Aquilo ali, tu chegou no velório, perto do caixão, fez uma prece, lamenta, vai lá no caderno, assina, troca uma ideia com um ou com o outro, sai do cemitério, entra no carro e vai viver a tua vida. É isso aí. Porque tu tem os teus problemas. Infelizmente, o problema daquela família, daquelas pessoas vão ficar ali porque eles vão ter que passar por aquilo, eu vou ter que passar por isso, tu vai ter que passar por isso. Só que os problemas, eles são pertencentes a nós mesmos. E quando a gente ouve cada um com seus problemas, é literalmente isso. Só que na tua casa ali, com a tua mãe, com a tua filha, com a tua esposa, é onde tu vai reencontrar o teu lugar de fala, é onde tu vai se sentir apto para, né, chorar, para rir, para lamentar, para perder a fé, para recuperar a fé. Às vezes a gente perde um pouco da fé, não pode, mas perde, porque é tanta coisa, né? Tu tem a fase da negação, a fase da aceitação e a fase da resiliência numa doença que nem a minha, por exemplo, autoimune. Não tem cura, então eu já sei disso. Então tem que manter a doença dormindo, né? Entre aspas, né? Ela tem que estar ali adormecida para eu ter a qualidade de vida. Foi um baque, cara. Foi um baque pessoal, profissional. Eu quase fui internado com problemas psíquicos, porque eu saí de giro, perdi o chão. Quando que tu notou algo diferente? A gente não vai notando. Não. As pessoas vão dizendo pra gente. E o que acontecia? Eu tinha um comportamento arredio, um comportamento não condizente comigo, né? Eu flertei com o alcoolismo,
flertei com o alcoolismo. Teve uma época que eu não sabia bem o que eu tinha e chutei o balde de verdade no álcool. E isso dentro da minha casa foi nefasto, foi trágico, porque a minha esposa, a Cris, ela teve uma infância muito acidentada. E aí eu posso dizer aqui para vocês, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, tá? Tô falando porque é muito para ti e para quem gosta do teu trabalho e aprecia também o que a gente faz. O pai da Cris, ele era alcoólatra. E quando a Cris começou a perceber que eu estava flertando com o alcoolismo, ela teve uma regressão e disse assim, Pedro, olha só, eu não vou aguentar de novo. Eu já aguentei tudo que eu tinha para aguentar sobre isso. Mas eu não vou aguentar de novo uma pessoa abusando do álcool, trazendo problemas para dentro de casa, não me respeitando, não respeitando, né, a nossa filha. Foi quando eu tive um reboot, assim, um refresh, assim, uma coisa que o anjo da guarda me pegou pelo braço, me deu uma sacudida, assim, disse assim, cara, olha só, te situa. Aí busquei ajuda psicológica, psiquiátrica, remédio. Finalmente veio o diagnóstico do que eu tinha, e aí a coisa foi acalmando, a coisa foi aprumando, mas eu tive a ponto de perder quase tudo. Que coisa, hein? Olha só, é interessantíssimo escutar tu falando disso, porque tu é um cara muito querido, de bom coração, tu sabe disso, né? Tu é um cara de bom coração, tu é honesto com as tuas amizades, né? Com a tua família, e ver tu ter passado por tudo isso e agora tá bem, chega a emocionar, assim, porque a gente vê que tu tá bem, tá legal, cara, tá, melhorei muito. Tá sorridente, tá feliz, e é assim que a gente gosta de te ver. E tu não sabe, né, ou até sabe o quanto as pessoas gostam de ti, do teu trabalho, né? A gente imagina, né, pelo que a gente produz, pelo que a gente faz, assim, né? Claro que nesse meio tempo todo, né, a gente acaba perdendo algumas oportunidades, né? E por isso que eu falo dos meus erros, né? Eu não coloco assim... Eu já me coloquei muito de vítima e eu acho que isso aí é legal a gente falar. A gente se colocar como vítima, ela tem um prazo, tá? Tem um limite. Não é legal. A gente não pode fazer isso com a gente. Porque enquanto a gente tiver como e quando e quanto lutar, a gente tem que fazer isso. A gente não pode se amorcegar, a gente não pode ficar deitado o tempo inteiro no ringue sentindo o cheiro da lona. O cheiro da lona, ele vai te engrandecer, tu tem que te levantar, tu tem que usar as cordas para te levantar, tu tem que aceitar as ajudas, né? Tu tem que saber os teus limites e os limites do próximo, né? Então, eu estou falando pessoal e profissional. Então, eu perdi muitas coisas profissionais por causa disso. Eu magoei muita gente, eu fui intransigente, eu fui inconsequente. E aí, o que aconteceu? Veio a vida, me deu uma chacoalhada, me mostrou que é isso que eu tinha que viver, tinha que pagar essa conta aqui. Eu sempre, nesse papo que eu tenho aí sobre insucesso, é isso. O pagamento da conta, ele via de regra, ele não tem como ser parcelado. Tu tem que pagar na bucha. Ele vai demorar às vezes para chegar, mas aí quando chegar a conta tu vai ter que pagar. Tu não vai ter como passar adiante, não vai ter como parcelar, tu vai ter que pagar. Eu considero que eu paguei bastante coisa à vista já, e isso tudo me trouxe, sabe o quê? Que me faltava? Maturidade. Me faltava maturidade. Eu estava ali nos meus 30 anos, achando que eu tinha 18 e que podia... né, performar da maneira que eu achasse. E na vida tu tem liturgias, tu tem ritos. Tu não pode, por exemplo, ir numa entrega de um prêmio importante, vamos dizer, exemplo, né? No Palácio da Alvorada, tu não pode ir de bermuda, por exemplo, né? Então é uma liturgia. Então na vida tu tem ritos, tu tem liturgias, tu tem que saber respeitar o limite das outras pessoas. E a maturidade me trouxe isso, cara. Eu ainda tenho muito, mas muito para desbravar e para aprender, mas acho que finalmente algumas maturidades chegaram no meu colo e caíram e eu finalmente entendi, entendeu? As agruras, ao modo mais pesado, mas entendi. Porque quando a gente está num momento assim, doente, debilitado, ficamos todos frágeis, né? Muito. Dá uma fragilidade. E nesse momento que eu acredito que as pessoas que estão próximas ali, tua família, que com certeza te dá a mão,
E como tu disse, alguns amigos, sim, mas a família é o principal de tudo, né? A família. E às vezes tu não consegue ser uma pessoa tão legal dentro de casa também, porque tu tá triste, tu tá doente, né? E tem outra, né, Ico? A gente, assim, ó, 85% do tempo útil nosso, do dia, das 24 horas, onde é que a gente tá, cara? A gente tá trabalhando, né? Exato. A gente tá com colegas, a gente tá em produção, a gente tá... E aí, o pouco tempo que tu tem em casa, tu tá tão engajado naquilo que tu tem que trabalhar e entregar. Eu sempre cito isso, sempre fui um cara muito viciado em trabalho, que eu ia para casa já pensando no outro dia de trabalho. Cara, hoje não. Hoje eu chego em casa e curto a minha casa, sabe? Eu gosto da minha casa, eu gosto de estar ali. Eu lamento às vezes que eu tenho que sair para fazer tal coisa, porque ali, cara, é a tua casa. É a tua casa, é a tua esposa, é a tua filha. Sabe, a Bela tem 7 anos e a Bela já viu muita coisa, sabe? A Bela já viu muita coisa que não tinha que ver. Mas, por outro lado, hoje eu entendo, sabe? As demandas que Deus coloca, assim, sabe? Já assistiu, já viu, já ficou um pouco calejada, já tem um pouco mais de casca. Lamento por isso, né? Pelos episódios. Mas, ao mesmo tempo, serviu, cara, para todos, assim, para todos. O que tu pensa para 2025, Pedro Espinosa? Cara, eu normalmente eu tenho um pedido, um pensamento assim, todo novo ciclo, todo ano que chega, o primordial é a saúde. Saúde. Mesmo eu quando não estava doente ainda, quando eu não tinha nenhum problema, a ideia sempre é ter saúde, porque daí tu tendo, né, a saúde, tu consegue buscar as outras coisas. Eu fiquei muito tempo ali internado, fiquei alguns dias, né, fazendo as infusões, e eu vi assim, cara, horas do dia que tu estava ali recebendo a medicação e que tu não sabia se ia vencer, tu não tinha certeza se aquilo ali ia dar resultado. E aí tu tinha que encarar, depois sair dali, né, pegar um Uber, pegar um táxi, porque eu tinha uma época que eu não estava guiando, e tu não tinha certeza, né. Eu acho que tu tendo saúde, assim, o básico da saúde, assim, tu consegue prosperar. Então, o que eu quero para 25 é manutenção de saúde, para todos, cara, para todos, assim. Porque a gente vive num ferrolho o tempo todo, a gente vive num país onde as coisas não são fáceis, tudo é muito mais difícil. Então, acho que tendo saúde, a gente consegue buscar as coisas. Saúde. Pedro Espinosa, esse meu grande amigo, grande profissional, um cara querido, divertido. Pedro, estamos chegando quase ao final do programa já, ficaria contigo aqui 8 dias conversando, de tão bom que é. Cara, tu tá correndo ainda, porque volta e meia eu te via correndo. Assim, voltei há 3 meses. 3 meses correndo? 3 meses, voltei há 3 meses, porque daí, depois do tratamento, a gente come a reumato, né? A doutora Alessandra, ela disse, tá, doutora, e agora? E os exercícios assim, não, é fundamental que tu tenha que voltar, que tu precisa voltar. E eu disse, tá, mas e aí, e as dores? Ela assim, tu vai ter que conviver com as dores. Então, eventualmente, tem uma dor muscular maior e tal, mas justamente por eu ter feito muito tempo de exercício físico, de corrida e tal, o corpo tem memória, né? Claro! E aí o corpo agora já está começando a dar uma resposta, sabe? Então eu comecei com 2K, 3K, já estou conseguindo fazer 5 numa velocidade ali aceitável de 7.5, 7.6, o pace que eles chamam. O pace. Então é isso, cara. Voltei agora a me exercitar de uma maneira que eu consiga me exercitar e diga, pá, deu certo. Não tem coisa melhor que o cara dar aquela transpirada e, puxa, coisa boa, sabe? Pedro, para encerrar o programa, o melhor jogador de todos os tempos que vestiu a camisa do Grêmio, somente um. Não 2, 3, eu quero um. Pergunta boa essa, hein? De todos os tempos, hein? E depois eu perguntar do Inter também, vou te ralar. Inter e Grêmio, melhor de todos os tempos. Cara, pelo que ele fez como jogador e técnico, Renato Portaluppi. Cara, ele conseguiu, é um feito dele, né? Eu costumo dizer assim, ó, quem conquista as coisas e tem os méritos, ninguém pode tirar. Seja o mérito do Ico, do Pedro, não interessa, entendeu? Mérito é mérito, conquistou. Renato. E do Inter? Eu colocaria pelo convívio que eu tive, pela relação que eu tive,
E pelo cara que ele sempre foi, eu colocaria Fernandão. Olha aí, sensacional. O Fernandão era um cara espetacular, cara. E pensa numa pessoa assim, iluminada. Tinha contato com ele? Tinha. Gostava muito de conversar com ele, tinha rivalidade, mas o Fernandão foi uma pessoa que jamais desrespeitou o Grêmio. O Fernandão sempre foi uma pessoa assim, ó, tranquila, né, que sempre fez o trabalho dele e era de uma gentileza, cara. Hoje sinto falta de gente gentil, de gente bem educada. Chegou no ambiente, cumprimenta as pessoas. Quem está no ambiente não tem que se levantar para te cumprimentar, tá? Pelo menos dá bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou no ambiente, cumprimenta. Que mania que as pessoas têm de não cumprimentar mais as pessoas, cara. É verdade. Pô, cara. Isso acontece. Pedro, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado. Volte sempre aqui ao programa. Eu gosto muito de ti. Um abraço pra tua família, tá? Obrigado, Ico. Muito bom te reencontrar. Valeu. Até a próxima, pessoal. Ico Thomas Show volta semana que vem. Até mais. Valeu. Pode trazer a cerveja agora aqui. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.